Oi, gente. A gente está aqui para mais uma entrevista, com um convidado super especial que estavam super esperando, né, inclusive. Ele não sabe, mas ele já é famoso nas nossas aulas. Não está presencialmente, mas está aqui com a gente para um bate-papo. Obrigada, Lorde. Gratidão, professora Nathalie. Um grande prazer estar aqui novamente com você, com os alunos da FAAP, e a gente poder bater esse papo sobre comunidade vampírica, cosmovisão vampírica, e todo o nosso ethos e nossa praxis. Bacana. Eu vi que você está num ambiente já super propício para esse nosso bate-papo. Tem seu livro ali atrás, um deles. Sim, um deles. E conta um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho da sua história, como que você foi parar na cosmovisão vampírica. Uhum. Bom, muito prazer a todos. Eu sou o Lorde A. Atualmente eu sou o rei da dinastia Sahasra. É uma dinastia que se iniciou há quase 50 anos atrás, no distante estado de Washington, nos Estados Unidos, fundada por nossa matriarca, Goddess Rosemary Sahasra. É uma discreta sociedade que explora, que vivencia e acumula experiências na chamada cosmovisão vampírica, uma espiritualidade com tons muito próximos do paganismo e, claro, também do ocultismo. Eu falo nós, né? Porque eu sou parte desse grupo desde o ano de 2006 e é uma história, é um processo de desenvolvimento, de estudos, de práticas, de aprendizado e de principalmente muito trabalho pela comunidade vampírica, por tudo aquilo que a gente considera como valores primordiais, primevos, como a liberdade de pensamento, de expressão, o incentivo às artes, o auxílio a todas as pessoas que também se preocupam com tudo isso. E eu cheguei nessa trilha mais ou menos 25 anos atrás, quando eu vi uma matéria em um jornal aqui do Brasil, falando sobre um grupo de vampiros na cidade de Nova York que se reuniu numa festa no rooftop da cidade. Eu fiquei encantado por tudo aquilo e pensei, nossa, não estou só nesse planeta, existem outros e outras com sonhos parecidos e que realizam coisas que eu também gostaria de fazer parte, que eu também gostaria Mas de você já estar. se identificava como vampiro? Já me identificava, mas ali, se a gente vai voltar no tempo, a gente vai cair nos anos de 93, de 94, mais ou menos, e não tínhamos conteúdo prático sobre uma comunidade vampírica. Nos Uhum. Estados Unidos era algo que já existia há mais de 2 décadas. Aqui no Brasil, a gente nem sonhava, era um boato, uma lenda urbana que circulava e ninguém sabia, tinha muita certeza do que se tratava. E eu fiquei encantado por aquilo, escrevi para o jornalista, não tínhamos Google, não tínhamos internet ou qualquer coisa parecida, então era a base da carta e do telefonema para a redação do jornal. Eu tive uma graça, uma sorte maravilhosa que esse jornalista que tinha traduzido a matéria gostou do meu interesse e me passou o contato da agência que tinha repassado por telex. Seja lá, eu acho que hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que é um telex numa redação de jornal, e com esse conteúdo, eu mandei uma carta para os Estados Unidos com um olhar cheio de esperança, mesmo sabendo que eu não poderia ter nenhuma esperança que aquilo poderia ser respondido. E, para minha surpresa, depois de longos 4 meses, a carta foi respondida e o pessoal da agência de notícias de lá achou tão curioso o meu interesse, tão singular, que me passou o contato dos produtores daquele evento. E eu escrevi para eles. Nada que 6 meses depois não viesse uma resposta. E eu fiquei surpreso de obter uma resposta e eles me inseriram na newsletter, onde eles compilavam as cartas trocadas entre eles e reenviavam para todos os outros membros. E assim eu comecei a me educar, comecei a conhecer um pouco do ethos, da praxis, do comportamento, dos conteúdos, dos tópicos que eram muito caros à comunidade vampírica de lá, e aos poucos foi conhecendo pessoas,
e foi me educando nesse caminho. Já no século XXI, eu fui convidado a fazer parte de um novo grupo que estava surgindo lá. Fui colaborador de vários dos seus livros entre os anos de 2004 e 2008. E em algum momento, mais ou menos no final de 2005, eu conheci a Goddess Rosemary Sarrasra, a fundadora e matriarca da dinastia Sarrasra, que foi quem iniciou toda essa espiritualidade há quase 50 anos, né? E a gente teve uma boa aproximação, uma afinidade muito grande, e ela me adotou como seu filho espiritual, e ela se tornou, por assim dizer, a minha criadora, propriamente dita, quem me treinou, quem me educou nos caminhos da espiritualidade vampírica. E foi um aprendizado que levou bastante tempo, muito estudo, muita prática, diversas ordalhas, até o momento eu fui galgando alguns títulos como o Elder, como o High Elder, posteriormente eu fui nomeado como Príncipe, e no ano de 2018, agosto de 2018, ela me julgou apto para exercer o título e as funções de rei da dinastia Sarrasra, onde eu sou responsável por integrantes dessa dinastia, mais de 50 em todo o mundo, com os mais diferentes backgrounds em diversos países, a maioria deles são fluentes, falam inglês, vivem nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, Austrália, e assim vem sendo a minha vida na trilha da cosmovisão vampírica. Minha esposa, Chandra Sarrasra, foi nomeada a rainha da dinastia, e nós temos um trabalho espiritual de aconselhamento, de organização de ritos, organização de conclaves, da manutenção do fluxo de informação, da manutenção de acesso a conteúdos sérios, estruturados e fidelignos à comunidade vampírica internacional, que a gente compartilha através do portal redvamp.com, que está Uhum. celebrando 18 anos agora em 2020. E Hum. um dos privilégios e um dos prazeres desse título é, periodicamente, a gente poder conversar com pessoas que se interessam, que têm um interesse honesto, que querem conhecer um pouco mais desse caminho, e pessoas como você, Nathalie, os alunos da FAP, que nos convidam regularmente para participarmos dessa atividade com vocês. É uma grande honra estar aqui. Uhum. A gente é nossa honra, né, a gente que agradece. Lorde, quantos membros ou quantas pessoas, a gente tem hoje no Brasil nessa Olha, uhum. qual que é o número dessa comunidade? Olha, pelos dados que a gente tem no portal redvamp.com, que é o nosso principal foco de atividades, tranquilamente nós temos um pouco mais de 15.000 vampiros e vampiras distribuídos em território nacional no Brasil, e alguns Uhum. focos em Portugal, alguns em Angola e alguns na África do Sul, e um ou outro integrante disperso na Suécia e na Inglaterra. Uhum. E se Então, eu quiser 16, a gente pode contar já 16.000. É 16 e uns dezesseis números mil quebrados. 16.000 16.000. na Rede Vamp, Através da Rede na Vamp. Rede Vamp. A gente pode responder, a Rede Vamp responde como a comunidade vampírica do Brasil e América do Sul. Aham. E aí vai que, sei lá, acordei hoje, quero virar vampira, quero me Hum. tornar. Eu posso? Então, Nathalie, essa é uma questão que não sou eu que respondo para você. É uma questão que você simplesmente sabe. Você não é algo que você se torna, não é algo que você vira. É algo, um Ou seja, certo não é uma tom, escolha, né? não é uma escolha propriamente dita, você sabe que você carrega aquilo. E uma dica: nem todos os vampiros e vampiras se vestem com trajes de época, com trajes góticos, com trajes vitorianos. A maior parte deles só vestem essas roupas para irem numa noite de gala vampírica, como a Carmila, noite de gala sombria na Mansão Raspaia, nos nossos encontros e festas no Madame Underground Club todos os meses. Ali, às vezes, num ritual para aqueles que são da cosmovisão e da espiritualidade vampírica, é o momento de trajar suas vestes.
Mas não, não é uma obrigatoriedade. Então, há muitos vampiros, há muitas vampiras, alguns, inclusive, bem próximos de onde você está. Eles não são parasitas, não são obsessores, não são aquelas pessoas chatas, extremamente blasé com a vida, que vivem só de maldizer e atrapalhar quem está trabalhando por algo. Estamos por toda parte, nos mais variadas áreas de atuação profissional, eu diria, e classes sociais. E quais são os principais rituais? Os principais ritos da cosmovisão vampírica, nós consideramos que são 8. Aqui no Brasil, América do Sul, nós os chamamos de os 8 estriguesos. São datas ligadas ao equinócio, ao, aos equinócios, às entradas das estações e aos solstícios. Então, são datas onde, basicamente, a natureza marca um ponto de mudança muito importante, ou seja, saímos do verão, descemos para o outono, do outono para o inverno, do inverno para a primavera. Outras marcam o meio das estações, e temos também algumas datas que são representações sociais dos nossos ritos e do nosso ethos e da nossa praxis, que são dedicadas a uma deidade em especial, por exemplo, deidades pagãs, normalmente, e há algumas que também falam diretamente ao nosso coração. Mas são 8 rituais Uhum. para a E cosmovisão nesses vampírica. e nesses rituais vocês se encontram, eh, eles são fechados ou, eles são abertos? Pessoas que não são da comunidade podem ir? Sim, nós temos um deles que normalmente acontece em maio. Esse ano, por conta da pandemia, ele está impossibilitado de acontecer publicamente em maio, então ele será celebrado através do compartilhamento de um material de estudo e de prática para todos os interessados. Chama-se o Rito do Amor, Honra, Caráter e Fogo Estelar. Ele normalmente acontece na Vila dos Ingleses, em Paranapiacaba, desde 2006. É um evento público lindíssimo que reúne vamps de várias partes do Brasil e da América do Sul. E é o nosso principal e único rito aberto, onde as pessoas que têm um interesse, têm uma curiosidade, sentem uma atração por tudo isso, podem estar lá e podem compartilhar com a gente dos frutos e das forças que são trabalhadas ali, né? Para Uhum, nós, amor, honra, caráter e fogo estelar são sinônimos simbólicos, um inexiste sem o outro. Talvez desses temas o fogo estelar seja o mais misterioso, né? uhum. É, Esse é o que a é um gente ouve tema, menos, né. ele é um tema bem delicado, mas vamos dizer que esse fogo estelar tem a ver com, eu vou falar em termos líricos, em termos de poesia, pois esse é o idioma franco da cosmovisão vampírica, né? O fogo estelar tem a ver com aquela luminosidade por detrás do olhar de todo vampiro, de toda vampira. E todos, desde os poetas malditos até as produções hollywoodianas, sempre dão um jeito de mencionar, de destacar a maneira que é, como quando alguém está sob o olhar de um vampiro ou de uma vampira. Nós Uhum, celebramos essa radiância, essa irradiação, uhum, essa luz que se intensifica ainda mais em nossos ritos. Para alguns, é uma luz negra, porque ela faz todas as outras luzes desse selvagem jardim parecerem escuridão. Ele é uhum, sobre isso. É sobre isso. Essa luz vem, você conquista essa força através da vivência, da prática dos nossos ritos, e principalmente porque você também já a carrega originalmente sendo um vamp, né? Como a uhum, gente pensa, como a gente vive, você já a carrega. Ela se intensifica, ela se torna mais luminosa. uhum, E eu diria até, vou até um pouco mais longe, nossa espiritualidade, até mesmo o que por comodidade as pessoas chamam de magia, ela tem a ver com essa presença de espírito e com esse foco, que é um trabalho de alquimia interior realizado em graus, em etapas, escalando um eixo vertical. Uma árvore da vida para uns, uma árvore da morte, ou uma montanha com uma trilha espiralada ao seu redor. uhum. Eh, existe uma iniciação
para Eu aquela diria pessoa que uhum. Sabe, Nathalie, iniciação sempre foi um termo que eu experimentei sempre uma briga interior para usar esse termo. Eu não sei se eu já contei isso nos encontros da FAP. não sei, não me Eu lembro. sempre eu sempre experimentei uma certa briga interior com o termo iniciação, né. Hum. Por costume, na comunidade vampírica, nós usamos o termo despertar. Porém, Ah, esse olha, bonito. termo vem dos anos 90, assim, ele, na verdade, vem dos anos do meio da década de 70. Mas dos anos 90 ele adquiriu um sentido um pouco estranho. Nesses tempos de bipolarização que vivemos hoje, estamos em 2020, o termo despertar ganha um sentido um pouco esquisito, muito díspare, muito estranho do que é um despertar para nós vampíricos, né? Hoje dizem, o pessoal trata o despertar como você abraçar um determinado léxico, um determinado jargão, uma determinada postura de um lado ou de Uhum, outro. E para a gente o uhum, uhum, despertar tem a ver com algo, tem a ver com essa questão do fogo estelar, com esse trabalho de alquimia interior, uhum, esse crescimento, esse ressurgimento do nosso coração feral, do nosso eu selvagem, nosso coração selvagem, do nosso eu feral, tem a ver com essa redescoberta, esse ressurgir dessa força interior, né? Não é algo, não é um jargão, um léxico que se abraça. Tanto que existem muitos casos de pessoas que leem sobre a comunidade vampírica, vem ali meia dúzia de termos que a gente usa, saem repetindo esses termos, e quando a gente encontra as pessoas no ao vivo, a gente não percebe magnetismo, não percebe luminosidade na pessoa. Pelo contrário, a gente até percebe um negócio assim meio parasítico, uhum, um negócio meio azedo, um negócio meio amargo, que a gente não curte, que a gente não pratica. Não tem nada a ver com o que a gente é, né? Então, uhum, sim, é um despertar, mas no sentido mais lírico, mais uhum, arcaico. Iniciação. Agora, vamos concordar que, a partir do instante que você decide frequentar, por exemplo, uma sociedade discreta como o Círculo Strigoi, e se você passar pelo treinamento, pelas ordalhas, por todo esse caminho, de fato, você está vivendo uma experiência de iniciação. E uhum, aí foi o momento que eu comecei a deixar de ser aquela pessoa que ficava se apegando muito nas armadilhas semânticas das palavras e comecei a deixar essas ideias e os seus símbolos fluírem e funcionarem apenas como ferramentas, não como determinantes. uhum. Eu sei que a gente já entrou, né, mas eu acho que vale, talvez, uma explicação didática do e eu sei que a gente poderia passar 5 horas aqui falando sobre isso, mas, resumir o que caracteriza a cosmologia vampírica. Uhum. A cosmologia vampírica. A gente parte do princípio que o que chamamos hoje de vampírico é algo muito mais arcaico, muito mais antigo, que para nós a gente poderia dizer assim, a gente poderia definir rapidamente, por comodidade, como o espírito caçador. O que é o Uhum, espírito caçador? O espírito caçador é uma força que se expressa no ser humano a cada vez que você deixa de ver a escuridão como uma barreira, como uma muralha, e sim como um horizonte, algo, um lugar que você ainda não alcançou, um lugar que você ainda não sabe os sabores que há lá, o que está lá, quem está lá, como é aquele lugar. Isso pode falar tanto da nossa vida interior, da nossa busca por uma consciência mais refinada, mais elevada, como também os desafios da nossa vida. A gente começa a vida, a gente se educa, a gente é educado, a gente recebe o que se espera que deveríamos ser, e a gente percebe que muitas vezes, principalmente os vampirs, nós não estamos aqui para ser aquilo que outras pessoas esperam que venhamos a ser, nós estamos aqui para ser aquilo que é preciso ser. Nós estamos aqui para vivermos e não é vivermos pela metade. Então precisamos conhecer a nossa, aquilo que forma o nosso interior, deixar de culpar ou de colocar em terceiros todos aqueles contrastes, todos aqueles dilemas, todas aquelas dúvidas, todo aquele sentimento de falta
e começarmos a encontrar na gente os meios para irmos atrás, para lidarmos com essa falta, com esse vazio, com essa sede de espírito e essa fome de alma que carregamos, talvez um tanto quanto num grau maior do que o restante das pessoas. Nós aprendemos, portanto, a realizar esse exercício de espreita e de caçada, que começa no interior da gente e nos mostra que não há nenhum outro ser vivo que pode nos prover esse précieux sanguine, que nós chamamos alegoricamente de sangue, escrevemos entre aspas com S maiúsculo, né? Essa força de viver. A cosmovisão vampírica, a espiritualidade vampírica é sobre essa busca. Esse precioso sangue significa que a fome e a sede sempre nos acompanharão. Kierkegaard, eu adoro Kierkegaard, já falava sobre o seu salto da fé. Para nós é o salto do mistério do voo noturno, no abraçarmos essa nossa força e aprendemos a voar com ela. Não Uhum, deixarmos que sejamos limitados por terceiros, e sim nós colocarmos aonde podemos alcançar. Nós criarmos e estabelecermos o nosso próprio pensar e o nosso próprio comprovar, baseado nos resultados empíricos e vivenciados. uhum. Nossa, eh, você falou de Kierkegaard, tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz assim: "Enfiei o dedo no solo da existência e o cheiro que eu senti foi de nada". Você acha que a gente pode, de alguma maneira, vincular esse nada com essa sombra enquanto oportunidade em busca do crescimento interior? Esse olhar Eu para dentro, e aí entender esse interno como uma busca. Geralmente a busca se parte, do vazio, né, a gente olha para o vazio, e aí por conta desse vazio a gente vai buscar. Uhum. Você acha que Exato. essa a sombra é justamente esse ponto de partida da busca? Absolutamente. Absolutamente, Nathalie. Absolutamente. Eu experimento isso na vida. Sim, é a falta, é o vazio, é o caos, é a escuridão, Uhum, mas também é a deidade. uhum, Nós, enquanto seres vivos, enquanto seres vivos, uma visão um pouco mais alegórica, nós carregamos a falta, o nada, o vazio, o caos, a escuridão no nosso âmago. Porque se a gente for olhar algumas mitologias e outras espiritualidades muito mais arcaicas, muito mais antigas, não importa se foi a sumeriana Tiamat, ou o hebraico Jeová, ou a mediterrânea Eurínome, todos eles tiraram o que veio a se chamar de humanos do nada. Odin, Vi e Veli, da mitologia nórdica, iniciam a humanidade soprando três dons, três tesouros preciosos em dois cascos de árvores, que vão se tornar os uhum, primeiros humanos. uhum, Então, todos, aí temos só um pouco agostiniano, mas todos recebemos essa graça, que é viver uhum, enquanto humanidade, mas ao mesmo tempo fomos tirados do vazio. Então nós carregamos tudo isso na gente. A vaidade suprema é negarmos o vazio, é negarmos isso na gente, é criarmos armadilhas para não percebermos que temos tudo isso e que uhum, somos fumaça diante do tempo, do espaço. Então, o grande ponto é vivermos por inteiro, cada instante. O vampiro se alimenta do sangue, enquanto alegoria do precioso sanguíneo, que vem do prazer, da Ah, então alegria. vocês não bebem sangue mesmo? Não, a gente não bebe sangue orgânico de outros seres vivos.
Sangue, como eu lhe contei, é uma alegoria, até porque não haveria nenhum sangue que poderia nos suprir, poderia nos alimentar nesse mundo. Então, o sangue para nós é uma alegoria para o elixir rubeus dos alquimistas, século XIV, renascença italiana. É uma metáfora para o Odrhoenir dos nórdicos, que seria o elixir vermelho da fúria, da lírica e da sabedoria, tão apreciado por Oden. Uhum, Seria não, é aquilo que nos dá vida, é uhum, aquilo que nós encontramos no nosso âmago, no nosso cerne, quando interagimos com aquilo que está do outro lado, com aquilo que uhum, está além, e aos poucos tornamos isso refrescante e natural, como tudo aquilo que é novo, deixando de ser uhum, grotesco. uhum. Então, Kierkegaard acertou nesse ponto, minha nobre amiga. Mas É, eu vou só fazer uma brincadeira aqui. Eu vou roubar nas regrinhas do jogo. hã, Eu também, enquanto vampiro e ocultista, pagão e um dos regentes da cosmovisão vampírica, eu aprecio muito o Bardo Todou, o livro dos mortos tibetano. E aham, eu acho que esse nada e a chamada matéria-prima dos alquimistas, matéria negra, matéria rílica, primordial, são sinônimos alegóricos. Então, aham, o que a gente quer está exatamente ali naquilo que a gente nega, naquilo que a gente não quer olhar, naquilo que a gente prefere dizer que é coisa de Deus ou do uhum. diabo para os Sim, com cristãos. certeza. É, não, é, total, total, também concordo. Eh, vocês têm eh, alguma figura ligada ou que faça a mesma o mesmo papel que Deus, por exemplo? Olha, essa questão, se a gente parasse cada vampiro da nossa comunidade ou cada vampira e perguntasse para eles, eu tenho certeza que eles dariam as respostas mais criativas possíveis e imagináveis. Porque existem, assim, no Círculo Strigoi, que é o. Posso só acrescentar? Claro, É possível que exista, dentro aí do círculo, um vampiro que seja vampiro, mas que ao mesmo tempo tem uma religião. sim, É. vários, vários. Temos judeus, Uhum. temos o pessoal do candomblé, temos É. umbandistas, temos inclusive ucranianos, Uhum. e assim, eu acho, temos budistas também, e Uhum. temos católicos. Claro que eles ficam um pouco sem graça quando eu conto, falo sobre eles no círculo, mas nós temos, eles são super discretos, eles não gostam de se mostrar muito. Inclusive, o segundo em comando no Círculo Strigoi, o primeiro cavaleiro da gente, é judeu. Por isso que o Uhum. Círculo Strigoi funciona. Ah. Mas, olha, assim, sim, Mas ele fala temos. na sinagoga que ele é vampiro? Olha, ele nunca me deu intimidade suficiente para fazer essa pergunta. Mas um dia ele veio comigo em um think tank aqui de São Paulo. Eu vou manter o nome velado. E foi muito divertido. Se tornou o segundo famoso daquele lugar depois do Rei dos Vampiros. Ah, mas é o máximo. Sim. Olha, o pessoal encara em um plano geral. Uhum. Deus, para nós, numa visão mais geral, no Círculo Strigoi, Deus está na clara visão, Uhum. na capacidade de ver claramente. E você, Uhum. depois de passar por uma série de experiências espirituais, jordalhas, você percebe que você está num degrau diferente e você subiu naquele degrau pelo estocamento, pelo acúmulo de vivências, de experiências, e você consegue ver a realidade com mais camadas, com mais Uhum. linhas, com mais pontos de tensão, e até mesmo especular onde ficam os polos que permitem existir esses pontos de tensão que sustentam aquelas camadas. Uhum. Então, Deus está nessa clara visão, seja Uhum. Deus, seja a deusa, mas Uhum. principalmente
nesse ponto é a sua experiência, aquilo que você Uhum. está vivenciando, que não é uma deidade, não, é um pouco estranho falar sobre isso. É um estado de espírito que você Aham. experimenta, e assim como Uhum. quando você experimenta esse estado, você não experimenta outros estados. Quando Uhum. você invoca esse estado, você bane outros estados, e quando você traz esses outros estados, você afasta esse Anula. também. É um jogo de contrastes, por assim dizer. Então, sim, há uma força superior. Pode ser Uhum. Zeus, pode ser Deus, pode ser Tiamat, pode ser Odin, pode ser Thor, por que não? Pode Só não pode ser o receber a Thor da figura Marvel. que e falando de Marvel, entrando na indústria cultural, Adoro. eh, a gente tem uma Adoro. série de Tá ruim de coisas. filme de vampiro faz tempo, mas É, adoro. né. Então, Assisto mas tudo. você acha que isso contribui com a cosmovisão? Você acha que isso, a indústria cultural, a mídia, ela atrapalha ou ela ajuda? Olha, eu te respondo de dois pontos essa questão. Enquanto todas as vezes que eu precisei da mídia, ou que a mídia precisou de mim, principalmente o contrário, a mídia precisando, querendo fazer entrevistas com vampiros e vampiras, eu penso que nós tivemos muita sorte. Todas as vezes que fomos entrevistados, e até mesmo num programa humorístico chamado O Infiltrado, eu penso que nós tivemos sorte. Uhum, Nós fomos agraciados, nós tivemos bons momentos, nós fomos respeitados nas nossas ideias, nas nossas práticas, uhum, e isso foi sensacional, foi bem interessante. Eu acho que legal. o grande problema de uma mídia, por exemplo, é quando as pessoas querem falar daquilo que comprovadamente não sabem, não entendem, e aí buscam fontes, ou fontes desatualizadas, ou fontes descontextualizadas, ou tudo o que querem é semearem medo, paranoia, para venderem um produto que dê uma ilusão que as pessoas estarão protegidas de alguma maneira de Uhum, vampiros. uhum, Tá? Então, não acho que atrapalhe. A Marvel Sony Studios vai lançar em breve, eu espero, um filme de um vampiro anti-herói chamado Morbius. Eu com certeza vou assistir, espero que seja um bom filme. Claro, o vampiro vai beber sangue, o vampiro vai matar indiscriminadamente. E sendo uma história de ficção bem contada, bem amarradinha, bem feita, por que não? uhum, Vamos nos divertir. Eu, sim. particularmente, prefiro os escritos de Anne Rice, de Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, Uhum, Rainha dos Condenados. Eu prefiro Charlene Harris, que escreveu The Sauternes Vampiric Mysteries, que se transformou no hum, seriado fantástico da HBO, que foi o True Blood. aham, Foi um dos melhores seriados de vampiros que eu vi na minha vida. Soube trabalhar com o vampiro tanto como uma comunidade vampírica fantasiosa naquele seriado, uhum, como máscaras e metáforas em muitos personagens para debaterem problemas e situações sociais, tabus experimentados por muitas pessoas. Debateram de maneira perfeita questões do racismo, da homossexualidade, da liberdade de direitos, da equidade e muitos outros temas. Eu, num campo mais romântico, eu adoro o filme Only Lovers Left Alive, com a Tilda Swinton e aquele ator da Marvel que fez o Loki, que eu sempre esqueço o nome. É uma sou obra de péssima. um romance lado B vampiresco magnífico. Eu penso que por esse lado a mídia fez um bom trabalho. Claro, Uhum. existem existem coisas como Crepúsculo, me recuso a falar. Por quê, poxa? Ai, bom, porque é assim, né? Primeiro de Nossa. tudo, eu tenho uma amiga que é professora de literatura e sempre que a gente entra nesse tema, termina com uma alegre discussão, com ela socando a mesa, me xingando, mas a gente toma vinho e tudo acaba bem. Ah, Ela diz que para ela o, o Crepúsculo representa o ideal de um homem byroniano na figura do Edward Cullen, ok? uau! Ela Aham. é,
Ela é uma professora extremamente gabaritada, jamais contestaria ela nos seus dons, nas suas conquistas acadêmicas. Porém, a mim, como um bom leitor e apreciador desse contexto, eu paro e penso, Lord Byron, tão conhecido por seus biógrafos que toda vez que via uma tempestade se aproximando naquela janela enorme da sua mansão, com pesadas cortinas de vinho, de veludo, pegava um blending, sacudia as pedrinhas de gelo dentro do blending, olhava para a tempestade vindo e vamos lá, Jeová, esse é o seu melhor. Eu não acho que Edward Cullen representa um homem byroniano em nenhum momento. Ah, É, ok. eu acho Eu que eu gosto de prefiro Lord ficar com Byron. True Blood. Eu acho que True Blood, Entrevista com o Vampiro, O Magnífico Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford É. Coppola. Existe também Ó, um outro, gente, dicas aí para a quarentena, hein? Para o existe, confinamento. existe um outro pesquisador que eu tenho o grande prazer de poder chamá-lo de meu amigo, atualmente, inglês, acho que ele vive nos Estados Unidos atualmente, não estou certo disso, é o Dacre Stoker, ele é tatara-sobrinho do Bram Stoker, que escreveu o romance Drácula. Ele tem um Uau! trabalho acadêmico e também um trabalho no campo da ficção, resgatando os manuscritos perdidos do seu ancestral, Bram Stoker, que eu admiro bastante a sua obra e todo o seu trabalho, eu acho interessantíssimo, tanto na ficção quanto também na pesquisa literária e na pesquisa histórica. Bacana, que legal. Então, assim, na Lorde, mídia, a gente, assim, só para a gente fechar, a uhum, mídia. A comunidade vampírica tem a sua própria mídia. Né? No uhum, Brasil é a redevamp.com, onde a gente compartilha as informações com uma base de fideligna, uma base com pesquisa, com estrutura, com substância, para estabelecermos, né, para atendermos o alto grau de bom gosto e de pesquisa, de material fundamentado pelos nossos apreciadores, né? Mas uhum. assim, esse é o nosso trato com a mídia, Nathalie. Maravilha. Para a gente fechar, nosso tempo está acabando. Você acha que diante dessa pandemia que a gente está vivendo, a espiritualidade, seja ela qual for, ajuda ou atrapalha? Depende do espiritualista, ao meu ver. Uhum, Por exemplo, uma espiritualidade, eu vou falar em termos de espiritualidade vampírica, baseada em espreita e caçada. Nós uhum, vamos ouvir o que, por exemplo, no caso de uma pandemia, nós escutamos os que os cientistas, o que o pessoal da área da saúde, o que os epidemiologistas estão falando, estão indicando para ser feito. Nós estamos recomendando nossa comunidade, olha, tem uma quarentena, se você não precisa sair, fique em casa, faz work and home ou home office. Olha, a gente vai dar um jeito de estar mais próximo de vocês através da internet. Vamos produzir mais conteúdo para tornar o tempo em casa mais produtivo, mais agradável. Vamos se cuidar que essa epidemia não é brincadeira, não é só orando, fazendo o ritual de banimento que a uhum, gente que vai resolver. Você tem que se cuidar, é melhor. Você tem que se cuidar e você tem que se cuidar bem e cuidar daqueles que estão próximos de você e são importantes para você. A gente uhum, enxerga por esse prisma. Então a gente pensa que dessa maneira nossa espiritualidade nos ajuda a ficarmos mais ligados, mais focalizados. Ela nos ajuda a lidarmos com essa disseminação irrestrita de medo, de pânico, de uhum, paranoia, de tirania que está sendo movida pela grande mídia. Não que uhum, não estejam morrendo pessoas, não que não hajam pessoas sofrendo com esse vírus, esse Covid-19. Ao contrário, isso tudo é realidade. Mas nós não precisamos nos acompanhar da contagem de morte que está acontecendo a cada 10 minutos. uhum. Nós devemos Sim. focalizar em, primeiro, ficarmos bem, amarmos, trabalharmos, cuidarmos daqueles que importam para a gente, nossos familiares, cônjuges, amigos, amigas, ajudar quem está em pânico a encontrar um pouco o seu próprio eixo, o seu próprio centramento nesse momento delicado. Então, nesse sentido, a gente pensa que a cosmovisão, a espiritualidade vampírica está sendo boa.
está sendo Uhum, algo que nos uhum, ajuda, que nos faz bem. uhum. Isso, isso é bem diferente de posturas irresponsáveis, posturas egóicas, posturas extremamente questionáveis que a gente às vezes vê em uma rede social ou na grande mídia, né? Inclusive, a gente esperava uma postura mais sensata, né? Dos Uhum. supostos líderes eleitos democraticamente. Nós esperávamos uma postura de estadistas, né? Não é o que estamos assistindo epistemologistas vulgares disputando poder e oportunidade de maneira vulgar e barata. Então, nós estamos fazendo o trabalho reverso. A Rede Vamp, a comunidade Vamp, está mantendo uma ação chamada Rede Vamp contra o Covid-19, onde estamos ajudando todos os pequenos empresários, comerciantes que frequentam nossos eventos. Estamos colhendo dados, informações, estamos compartilhando dicas, sugestões, fazendo um networking para todos poderem se ajudar Que legal. mutuamente e pensarmos como vai ser o futuro da vida Uhum. noturna e dos eventos alternativos e para públicos específicos aqui no Brasil nesse momento. É Que assim legal, que a nossa bacana. espiritualidade tem agido, Nathalie. Ótimo. Lorde, onde que a gente te encontra nesse mundo virtual? Redivamp? Sim, pode ser no redvamp.com. Lá vocês vão encontrar nosso podcast semanal, a Vox Vampírica, vão encontrar nossos vídeos, nossos eventos online, tanto os cursos, palestras, as lives, como também a nossa Fantasy Fest Online, que é a primeira iniciativa do gênero e tem reunido vamps, a pessoas afins do Brasil, do exterior, muitos músicos e escritores internacionais que o nosso público aprecia, participa desses eventos e tem oferecido boas noites de sábado para todos nós encontrarmos pessoas que gostam, sonham e encontram um sentido convergente na vida. Maravilha. Lorde, obrigada. Nosso tempo acabou. Eu espero que na próxima a gente se encontre ali na sala de aula. Opa, não tem Foi lugar melhor para se ótimo. estar. Super obrigada e até a próxima. Até a próxima, Nathalie, alunos da FAAP. Espero que seja uma sala de aula e que essa pandemia tenha passado, estejamos todos bem. Obrigada.